Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração e no meu coração, meu irmão e minha irmã. Eu estou aqui para gravar o segundo vídeo da série Inteligência Sentimental e Emocional, baseado no pré-tema que, na verdade, toda pessoa frustrada, ela usa dos segredos para poder tentar uma vingança contra alguém. Com isso, eu quero te lembrar que lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, a Bíblia fala do Espírito do Senhor, que viria sobre Cristo, e nós vamos fazer a mesma obra, espírito de sabedoria e de inteligência. A inteligência, para mim, é o fator que coloca a pessoa na pré-ciência dos fatos. Conclusão: um ser, quando ele começa a olhar uma coisa, ele tem um objetivo. Eu vou fazer isso. Às vezes no percurso, então, a inteligência se torna um pouco trabalhosa, porque temos que quebrar a cabeça. Você pode ver que uma coisa que estamos tentando fazer e não dá certo, nos deixa nervoso, irado, tipo uma situação de arrumar uma porca de um carro, colocar alguma coisa que não conseguimos, mas aquilo é momentâneo. Agora você imagine, por exemplo, quem está tentando, sem preceitos corretos, ser feliz sentimentalmente. Além daquelas tentativas de quebrar a cabeça, com o tempo também a pessoa vai ficando uma pessoa ferida, uma pessoa desgostosa. Até alguns especialistas na área de psicologia, outros na área de filosofia, fizeram algumas ideias, tipo, assim como os 10 mandamentos da palavra de Deus são perfeitos, eles, para facilitarem em terapia, não comparando, fizeram às vezes seus 10 mandamentos da inteligência emocional. Um escritor, por exemplo, escrevendo nas suas teses, o primeiro mandamento dele, ele diz assim, ó: não fará jogos de poder, peça o que quer até conseguir. Olha que coisa interessante. Não farás jogo de poder, peça o que quer até conseguir. Só nisso nós vamos analisar. Já é difícil hoje em dia, muitas horas, nós conversarmos com certo tipo de pessoa, ou às vezes algumas pessoas conversar com a gente, dependendo do nosso comportamento, nosso emocional, personalidade difícil, outros porque tem um caráter distorcido. Mas, enfim, quando ele fala, não fará jogos de poder, peça o que queres até conseguir. Se você analisar biblicamente, tipo o livro de Lucas capítulo 11, 9, quando o Senhor fala, pedir e dar-se-vos-á, quer dizer, pedir é uma atividade contínua. Você vai pedindo, persistindo, buscai e acharei, quer dizer, quando você quer uma situação, você tem que ir na direção daquele. E batei, abrir-se-vos-á. Quando necessita, bate e comunica. E muitas vezes nós já batemos bastante vezes numa casa, a pessoa não saiu porque não tinha ninguém, né? Ou se não demorou para sair, ou alguém que estava dentro da casa falou, nossa, está persistindo. Então, por exemplo, no reino de Deus não tem como você fazer jogo de poder. Então há uma concordância com o pensamento do escritor do não fará jogos de poder. Com Deus você tem que dialogar, pedir, bater e buscar, e não tem outras situações. Não tem, vamos dizer, outro termo para você conseguir conquistar aquilo que você almeja. Então, baseado nesses preceitos de não fazer jogos de poder, pedir o que quer, chega um ponto que as pessoas, o próprio Senhor falou que as pessoas não saberiam pedir, executar a sua inteligência, a sua consciência. Elas casariam e se dariam em casamento. Essa é uma verdade, não tem como ser mudado. Assim sendo, nós podemos entender, falando de relacionamento, que uma pessoa ferida, ela pode ser vingativa. E uma pessoa vingativa, ela vai usar dos segredos daquela relação que ela teve, que foi rompida, para tentar uma vingança. Por ela estar frustrada, por ela estar rejeitada, por ela se sentir destruída, por ela se sentir usada. Geralmente o término de uma relação, quando eu falo sentimental e emocional,
O lado que não quer desistir, ele tenta amigavelmente, tenta pelos seus motivos. O outro lado tem uma alegação. Então o lado que se sente perdido, frustrado, muitas horas desequilibrado, nervoso, quando ele não conquista isso, automaticamente ele começa a agir de outras armas, que vai da perseguição, ameaça, muitas horas execução e, por que não dizer, da difamação. Em alguns, na verdade, algumas pessoas, elas são maníacos compulsivos sentimentais. Elas só não matam, mas de alguma forma elas estão sempre se vingando. Elas se tornam, vamos dizer assim, pessoas malignas. Pessoas que elas são, vamos dizer assim, daquela maneira própria, o seu jeito próprio, maligno, até conseguir, manipulando. Para muitos o troféu de recompensa por alguém ter o rejeitado foi executar a sua vítima, e isso é um problema. Então, eu quero dar um exemplo para você, por exemplo, de um relacionamento que eu assisti. Nesse relacionamento, a moça era, já que eu sou um ministro do evangelho, eu vou falar da área cristã. Ela louva a Deus, diz que orava, Deus revelava as coisas para ela. Ela teve um relacionamento com uma pessoa, e com essa pessoa ela levou uma vida de cópula, de vida sexual durante todo aquele namoro, e chegava, usava abertamente a tribuna, o altar de Deus, cantando, pregando, tal, não tinha problema nenhum. Só que o rapaz, ele nunca gostava muito dela, não gostava do comportamento da família, os dois tinham muito arranco, mas por causa do sexo, porque ele já tinha vindo de outros relacionamentos, ele achou que pelo menos estando com ela, ele teria o sexo. Até chegou num ponto que aquilo não era mais o suficiente, e ele tinha que procurar, na verdade, definir sua vida sentimental, amar alguém e casar com alguém. Foi aí que ele se separou desta pessoa, e essa pessoa se revoltou. E na revolta dessa pessoa de tentar voltar, Deus falar que não, ela começou a orar naquela dor de, ai, eu estou perdendo, ai, o Senhor falou que, ai, de você se largar de mim, porque Deus prometeu, porque Deus isso e Deus aquilo. No fim da história, ela disse que ligou para essa pessoa e falou, ó, a moça, eu senti de Deus e Deus falou comigo, e nesse período, deixa eu focar melhor, ele saiu daquela igreja, já congregava em outra, estava tentando seguir a vida dele, se levantar diante de Deus arrependido. E aí ela liga para ele e fala assim, ó, Deus falou para mim que você tem que vir aqui, para a gente junto confessar o nosso pecado e passar a disciplina da igreja juntos, lá no banco da igreja. Veja bem, durante todo o período do relacionamento, do sexo pré-conjugal, ela não teve essa noção, ela não sentiu nada de Deus, orava, dava palavra para os outros e nenhum problema. Ali agora ela queria. O que ela queria, na verdade? Ela queria, por causa dos seus sentimentos feridos, ela queria passar a disciplina junto, no sentido, uma maneira maligna de ver ele ali oprimido, sem poder seguir a vida dele, sem poder passar, amarrado nela a força. Essa é a verdade, algemado a uma situação dela a força, tipo, agora ele tem que passar pelo que eu passo, porque ficou comigo, me usou e não quis. Então, ele estaria retido diante dos olhos dela. Dentro desta ideia, eu tenho que colocar para você uma outra situação que eu vejo de tudo isso. Aí ele falou, não, eu vou junto lá, até confesso com você, mas eu vou seguir minha vida por onde eu tô. Mas Deus falou que a gente tem que passar junto. Conclusão, ali ela já passou, está no maligno. A qualquer custo ele tem junto comigo, usando daquilo. Ela não se arrependeu daquilo que Deus disse para ela não fazer. Ela estava usando da situação de Deus para aprisionar aquela pessoa junto dela. Isso seria o quê? Jogo de poder, o jogo da manipulação. A primeira manipulação foi o sexo. A segunda agora é dizer que Deus mandou, mas na verdade ela não estava suportando passar sozinho a dor do seu arrependimento, que antes ela não tinha passado. Com isso, eu tenho que te lembrar de algumas questões interessantes.
acabaram, até onde eu saiba, não estando junto aquele casal. O rapaz seguiu para frente, se relacionou com outra pessoa que eu conheci bem, e ele estava tentando seguir a vida dele. Assim também, você precisa entender que para não fazer jogos de poder, nós precisamos ter um tratamento emocional. Como se faz esse tratamento emocional? Um outro escritor, no seu entendimento e no seu pensamento sobre a tese dele de criar os 10 mandamentos dele, as 10 ideias dele sobre a inteligência sentimental e emocional, ele diz assim: tenha consciência das suas emoções. Porque muitas pessoas, as emoções vão surgindo e pegando eles em impulsos. Que eles fazem muita coisa, que se arrependem, mas eles nunca tiveram uma consciência, um domínio próprio de si, enquanto lá em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é domínio próprio. Então ter aquela hora que cada situação está surgindo, porque fala assim, quando uma emoção surge, a primeira coisa que nós procuramos fazer, e isso você vai ver daqui a pouco, de forma às vezes inconsciente, é negá-la ou fugir. Olha para uma pessoa quando ela fala para você que está gostando de alguém, ou quando você começou a perguntar de alguém, ou alguém sabia que estava alguém interessado em você, que foi se conversar e você, não estou gostando não, que isso, só perguntei. Então as nossas emoções de primeira mão, nós temos que procurar ter consciência dela, porque nós queremos em primeira mão, às vezes que é inconsciente, a hora que vê já foi um impulso que nós agimos de maneira inconsciente e querer fugir ou negar. Só que é assim, é necessário, é importante reconhecer quando uma emoção aparecer. Começou a surgir algum comportamento dentro de si. É necessário reconhecer que esse comportamento está surgindo. E quando ele aparecer, tem que se procurar. Eu estou tipo assim mudando. Meu emocional hoje está agitado, nervoso, ou senão eu estou feliz demais. Perceber por que está surgindo isso. Buscar a origem para ter domínio próprio. Buscar a origem, por que essa emoção está surgindo. Depois, qual é o objetivo de entender o porquê surgiu? Para poder entendê-la e superar. Como é entendê-la e superar, se você vai dizer, por exemplo, é o sentimento de gostar, para fazer da maneira correta. E quando você supera, você para superá-la, você tem que entender, perceber como ela acontece fora e dentro de você. Por quê? Porque, por exemplo, se é um sentimento de ira e de raiva, quando você olha para a pessoa, você sabe que está sentindo aquilo, vontade de matar. Mas por quê? Ainda que tivesse todos os motivos, quando você analisa e tem todos os motivos, aí você tem que olhar o porquê fora e dentro de você. Dentro, o que está me fazendo? Fora, é esta situação. Analisar cada contexto de uma situação. Por quê? Porque qual é a mensagem que ela traz? Aí depois de analisar o que ela faz fora e dentro, qual é a mensagem que ela está trazendo? E nós temos que procurar uma maneira de satisfazer essa emoção sem nos prejudicar futuramente, nem a nós e nem ao próximo. Então vamos supor que tudo aquilo que você está vendo que essa emoção provoca lá fora era um motivo para irar, era um motivo para ser violento, agressivo. Tá, mas aí você procura buscar a mensagem dela. Que mensagem vai deixar o homicídio? Qual é o prejuízo que eu vou ter no futuro desse sentimento daninho que está em mim? Vou ficar na cadeia? Vou conseguir guardar que eu fiz aquilo sem um dia ter que confessar? E Deus, o Senhor, sobre todas as coisas está vendo? Como que eu vou conviver com isso? Então, nós temos que ter consciência da emoção, nós temos que procurar não negá-la, não fugir, nós temos que entender quando uma emoção aparece, perceber por que ela surgiu, procurar entendê-la para superá-la, perceber o que ocorre com essa emoção que estou sentindo dentro e fora de mim, a mensagem que ela traz e procurar superá-la
no termos futuro, para que não haja prejuízo para mim e para os outros. Dentro desta ideia, eu quero terminar te contando uma história. Segunda Samuel, capítulo 6, vai falar da arca na casa de Obed-edom. Só para conferir aqui com você, 2 Samuel, capítulo 6, é isso mesmo? Deixa eu ter certeza para que eu ministre o melhor para a tua vida e o melhor para a minha vida. Davi vai buscar a arca e levar para Jerusalém. Você sabe que quando Davi casou, um dos prêmios que ele teve foi a sua primeira esposa, Mical, a filha de Saul. Quando Saul começou a persegui-lo para fazer Davi sofrer, quando Davi fugiu, ele deu sua mulher para outra. Davi, com o tempo, ele foi se estabilizando e buscou ela de volta. Só que, eu não sei se Mical tinha dentro dela, ao mesmo tempo que amava Davi, porque a Bíblia lá atrás fala que ela amava, e se agora ela tinha voltado e tinha ódio de Davi, porque seu pai tinha sido morto, seu irmão Jonatas morreu, mas não por causa de Davi. Saul foi fazendo guerras injustas. Saul procurou até a feitiçaria, acho que 1 Samuel 28 fala isso, mas no capítulo 6 de 2 Samuel, lá no final, você vai ver que Davi, no fim de tudo que ele passou, que eu não estou analisando o percurso da busca da arca, mas sentimentalmente, ele vai chegando, trazendo a arca para Jerusalém. Ele tinha estabelecido o centro político e ele queria o centro de adoração ao Senhor lá também. E eles estão chegando com a arca, Davi cantando e dançando, e aí diz que Mical está na janela, olha para Davi e o despreza. Quem sabe foi por coisas lá de trás. E muitas pessoas hoje estão fazendo guerra de poder, uma maneira de estar um com o outro vivendo o inferno, mas nunca perdoou coisas lá de trás. Ou a pessoa nunca quis mudar o seu comportamento perverso lá de trás e agride a convivência com a outra pessoa que está até hoje com essa, tentando, lutando, pelejando, seja por amor, seja por filhos ou pela instituição família. E aí de repente ela pega e começa a desacatar Davi. Quando Davi vai lá, ela despreza Davi, vai lá com o povo, celebra, faz sacrifícios de holocausto, abençoa as famílias e está indo para a casa dele, para abençoar a casa dele. Mical, a esposa, uma das esposas vem ao encontro e fala assim: hoje o rei de Israel se descobriu sem desvelo e sem prudência nenhum diante das servas e dos servos de Israel, como se fosse um vadio. E Davi fala assim, resumindo: diante do Senhor e da alegria do que tenho feito e o Senhor feito por mim, eu vou me alegrar e me humilhar para o Senhor sempre. Porém, essas servas que você está falando, dessas umas eu terei honra. E no último versículo de 2 Samuel capítulo 6, fala que Mical morreu sem ter filhos. Já era um gelo a vida dela com Davi. A partir dali, o propósito de Deus de não gerar também de descendência de Saul, mas no fim da história, e diz que Mical, ela morreu sem ter filhos. E quando digo sem ter filho, pode ser Deus fechar a madre, mas também se distanciou de vez ali a vida sentimental dela com Davi. Quem sabe por ela não saber dominar as suas emoções e não conhecer o contexto. E olha que ela sabia das injustiças do pai dela para com Davi, quando pegou ela e deu para outro, quando ela ajudou descendo Davi por um cesto para fugir de seu pai. Mical já tinha ajudado Davi, mas tinha feridas no seu coração, ou quem sabe fluiu uma emoção de um ciúmes exacerbado, ele dançando, celebrando mais uma vitória, estabelecendo o reino, a adoração, e quem sabe um ciúmes das outras, ela chega e é agressiva, fala coisas que nem se deve. Então eu quero repetir, não faça jogo de poder, peça. Eu só vou, você não foi comigo na casa do meu pai, então hoje à noite, amor, nós não vamos ter relação, se quiser estar comigo é assim, e depois fica perturbando, caluniando, defamando. Em outra situação também, procura ter consciência das suas emoções. Quando ela surgir, não tenta ocultar, fazer no oculto e nem ignorá-la. Descubra por que ela apareceu. Perceba
como é que ela surgiu. Tenta superá-la, descobrir, superar, se curar. Perceba como o que ocorre dentro e fora de você, o que é bom, porque tem pessoas que ela é envenenada por dentro, deprimida, oprimida e etc. Procura ver que mensagem que ela traz e procura satisfazer aquela emoção, cuidando dela de uma maneira que não traga prejuízos para você e nem para ninguém, nem a longo, nem a curto, nem a médio prazo. Que Deus te abençoe e que a inteligência emocional do Espírito Santo esteja sobre mim e sobre ti. Amém.